Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais um episódio do IBBI Saúde Integrativa, nosso videocast sobre saúde preventiva. Hoje eu trouxe a Lívia Matias. Olá! Psiquiatra especializada em saúde da mulher, para trazer assuntos relacionados pela saúde cardiometabólica e as relações com os distúrbios psiquiátricos. Como a gente pode fazer um cuidado preventivo, ter uma atenção melhor para esses cuidados. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, Lívia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu acho interessante a gente começar a conversa hoje falando sobre a questão do sedentarismo. Quando a gente está falando de saúde cardiometabólica e relação com transtornos mentais, eu estava até lendo, preparando aqui para a nossa conversa hoje, lendo uns artigos científicos, li um bem interessante também que falava sobre sedentarismo, a influência que o sedentarismo tem em dar início a transtornos mentais. Então, hoje em dia, a gente sabe na psiquiatria que os transtornos mentais eles podem ser iniciados por um comportamento sedentário. Quanto mais sedentário, também influencia. Então, o número de horas que a pessoa passa sentada, sem nem levantar, ou deitada. Então, esse hábito do sedentarismo é alguma coisa que pode desenvolver transtornos mentais. Principalmente depressão. Esse estudo da Nature foca mais na relação com a depressão. Mas tem outros estudos também que mostram relação com outros transtornos mentais. Ansiedade também pode acontecer. E aí o que se observa é que realmente, assim, um estudo populacional bem grande, assim, nos Estados Unidos, esse estudo, ele vai observando a relação entre o sedentarismo e os transtornos mentais. E aí outra coisa também que a gente observa, assim, na prática como psiquiatra, assim, os pacientes com transtornos mentais tendo hábitos sedentários. Então, é uma coisa até que a gente percebe que se retroalimenta. Assim, tanto o sedentarismo pode dar início a transtornos mentais e os transtornos mentais com o sedentarismo vão piorando, o quadro vai se agravando. E aí não só a pessoa realmente vai ter transtornos mentais, mas também vai ter riscos, cardiometabólicos e risco cardiovasculares, por exemplo, de infarto, AVC, de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, tudo isso vai afetando. O sedentarismo ele é considerado como um dos grandes fatores de risco para inúmeras doenças, não só mentais, mas também metabólicas. E ele também associado à má qualidade do sono cria um ciclo negativo de outros comportamentos prejudiciais para a saúde, como o isolamento social, como disfunções no comportamento alimentar. O comportamento sedentário ele faz com que a pessoa cuide menos da sua alimentação, do convívio, do cuidado com a própria saúde mental, colocando outras relações de conforto, de recompensa no lugar de atividades que beneficiem a sua própria saúde e previnem, crises e sintomas de ansiedade, sintomas depressivos. Relacionado com as doenças cardiometabólicas, como por exemplo diabetes, tipo 2, hipertensão, as pessoas que estão em tratamento geralmente associam também nesses quadros, em determinados períodos da vida, mudanças hormonais. Mulheres, geralmente no país, tendem a ter um número muito maior de casos de transtornos de ansiedade e de depressão comparado com homens. Sedentarismo também. Os homens são um pouco mais ativos do que as mulheres no país. E como que o exercício físico pode colaborar nos tratamentos da ansiedade, da depressão e do controle das doenças crônicas? Como que tu enxerga isso na tua prática com os pacientes? A prática de atividade física realmente é uma ferramenta muito importante no tratamento. Então, é muito importante que o paciente se movimente, na medida do possível, porque o que acontece? Muitos transtornos mentais, como, por exemplo, a depressão, acontece com uma sensação de baixa de energia, de fadiga. Muitas vezes as pessoas têm até o que a gente chama de membros de chumbo, então elas sentem o corpo muito pesado.
Então a gente observa, né, que muitas vezes as pessoas passam muito tempo sentadas ou deitadas e tem uma sensação de fadiga muito grande, né? Isso realmente acontece mais ainda com mulheres. Então, o que acontece? Acaba que realmente assim, esse paciente começa a ficar mais desregulado ainda, né? Tem uma produção ali neuroendócrina também de cortisol muito aumentada, né? Os transtornos mentais a gente sabe que acontece uma desregulação de um eixo que a gente chama de hipotálamo, hipófise, né, adrenal. E aí você tem um aumento de cortisol. Esse aumento de cortisol, até no primeiro momento, pode se tornar alguma coisa ansiogênica, né, e até ativadora de alguma forma. Mas à medida que isso cronifica, né, isso pode gerar esse cansaço e essa fadiga, né? E aí fica muito difícil para essa pessoa se movimentar. Mas o que eu costumo falar com os meus pacientes é que à medida que a gente vai fazendo o tratamento, né, para quadros que realmente estão precisando de medicamento, para, assim, o primeiro sinal de um pouquinho de energia, de um pouquinho de disposição, levanta, dá uma volta, não precisa ser nada, né, assim, nossa, fazer uma super atividade física de começo, mas assim, se mexer já é um começo, já é um ótimo começo, né. E aí muitas vezes, como a gente está lidando com pessoas com ansiedade, são pessoas que também têm uma autocobrança muito grande. Então eu vejo pacientes assim falando, então, né, não estou conseguindo fazer musculação, 1 hora de musculação por dia, né, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, então não tá bom, então é melhor nem fazer. Não, faça, se movimente, faça o que for possível. Isso já tá valendo, né? Já é uma cobrança muito grande. Né? Muito grande. Então tipo, acho que também abaixar esse nível, né, de cobrança e adequar o que é possível, né? Começar a ter uma visão de compaixão, porque às vezes as pessoas confundem esses sintomas de fadiga com preguiça. Então imaginam que, então eu sou preguiçosa, né? Tem uma coisa meio pejorativa sobre si mesmo. A depreciação, né? Exatamente. E aí isso é um obstáculo, né? Sim. Para adesão do cuidado como um todo, né? Exatamente, porque assim, é muito, muito claro isso, assim, que o paciente que tem um tratamento só pautado em medicamento não vai ter uma melhora satisfatória. Né? A gente realmente precisa de um cuidado multifatorial. Né? Até porque o desenvolvimento de um quadro mental, ele se dá por vários fatores, não é por um fator só, não é só pela questão biológica. Né? Então, a própria questão, como a gente começou conversando, né, do sedentarismo é um dos fatores, ou seja, uma questão ambiental que influencia. Né? Então, o cuidado também tem que ser multifatorial para dar certo. E é muito nítido na prática, assim, um paciente que tem o hábito de praticar atividade física, como eles têm uma melhora assim, notável. Né? E aí um retorno de qualidade de vida, né? Outro desfecho, né? E ainda é muito positivo porque a gente observa que esses pacientes muitas vezes vão precisar de menos medicamento. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Acho que medicamento é aquela coisa que a gente vai fazer realmente quando é estritamente necessário, por um período de tempo, né? Então, esses pacientes conseguem fazer um uso de medicamento, muitas vezes sem precisar fazer associações de medicamentos, ou em doses até mais baixas, por períodos de tempo mais curto. Então tudo assim se desenrola melhor, né? É muito nítido a diferença que faz a atividade física, né? Inclusive não só em questão de ansiedade, de regulação de ansiedade, que atividades aeróbicas, né, por envolver a questão respiratória, tem uma influência muito boa em reduzir crises de ansiedade, né, ataques de pânico e tudo, mas também questão cognitiva, né? Quando a gente está vendo, por exemplo, pacientes com TDAH, né, com questões cognitivas de disfuncionalidade ali no dia a dia e que tem uma melhora cognitiva muito clara, né, depois da atividade física. Em todas as fases da vida, né? Em todas as fases da vida. Adolescente, adulto de meia idade e idosos. Exatamente. Todas. Inclusive na prevenção de quadros demenciais. Sim. Né? Para isso a necessidade dos 30 anos em diante já pensar no seu envelhecimento ativo e saudável, né? Todos queremos uma longevidade. Com certeza, e não ter limitação, né? Também, isso é outro fator para a depressão, né? Exato. Idosos que começam a ter uma limitação de movimentação, de autonomia, tudo mais. Então isso também vai deprimindo, né? Porque a pessoa já foi muito funcional e de repente não consegue levantar, o corpo andar, não acompanha mais. Não acompanha a mente. Então, né, tem que se mexer. O exercício ele pode contribuir e muito com uma intervenção precoce em várias doenças crônicas, na prevenção delas,
no controle dessas doenças crônicas e também no tratamento interdisciplinar com a psiquiatria. No tratamento da ansiedade, do TDAH, da depressão, de transtornos da bipolaridade. Por exemplo, o exercício ele contribui bastante com a melhora da qualidade do sono reparador, que é necessário para a recuperação mental e física, da qualidade do nosso sono em zonas mais lentas e mais longas durante a noite na fase N3, que é uma das últimas fases que a gente tem de sono mais profundo. Quando a pessoa tem uma higiene do sono adequada, que faz parte da saúde mental também, do cuidado preventivo, ela adquire melhor energia vital e aptidão física para também a prática de atividade física no seu dia. Não só atividade física diária, de lazer, atividades esportivas, atividades de treinamento de força e de treinamento aeróbico. O treinamento aeróbico ele é bastante recomendado para que as pessoas tenham melhora na sua saúde cerebral. Funcionamento cognitivo, conclusão de tarefas no caso de sintomas relacionados ao TDAH, redução dos sintomas da ansiedade, deixando o humor um pouco mais regulado, os sintomas referentes à depressão, também menos crises e episódios de crise de ansiedade. A mecânica do nosso cérebro ela é alterada de forma positiva com a dose regular de exercício moderado de atividade física. Então, é recomendado que a pessoa faça sempre que puder, diariamente, no mínimo 30 minutos de atividade física moderada. Colocar aí uma caminhada para a gente começar. Certo. Eu acho bem importante falar sobre isso, assim, né, da regularidade da atividade física, né? Inclusive na regulação do sono, né? Porque muitas vezes a gente vê na prática da psiquiatria, né, a questão da insônia aparecendo, né, ou o paciente queixando de insônia ou de um sono que não é reparador, né, e muitas vezes buscando uma solução nisso na medicação, né. De fato, em algumas situações a gente tem que analisar, né, cada caso de insônia, porque existem várias causas para isso, né. Então existem causas realmente que vale a pena a gente fazer um tratamento, não com um medicamento para sedar, mas algum tratamento medicamentoso que vai fazer uma regulação da ansiedade ou da depressão para ajudar com o sono, né. Mas, assim, não é alguma coisa que a gente vai fazer, assim, de cara, sem ter os cuidados que são necessários anteriormente, né. Então precisa ter um cuidado de prática de atividade física regular, né? E da mesma forma também o cuidado da higiene do sono, como você falou, né? Então, porque muitas vezes as pessoas pulam essas etapas e já querem ir para a medicação, né? Então a gente precisa de intervenções não farmacológicas primeiro, e se elas falharem, aí sim a gente vai para a questão medicamentosa, né? E mesmo assim, indo para a intervenção medicamentosa, a gente ainda precisa contar com essas intervenções não farmacológicas. Elas são necessárias serem mantidas para a vida toda. Sim. Não só durante a fase crítica do tratamento, né? Eu enfatizo isso bastante para as pessoas que querem se manter saudáveis e querem reduzir progressivamente o uso de vários medicamentos que elas fazem uso, por exemplo, associados ao tratamento da hipertensão, associados ao tratamento de dor crônica, no caso de fibromialgia, um exemplo, né? Associado ao uso do medicamento para depressão, TDAH, ansiedade, diabetes, controle da resistência insulínica. Tudo isso faz com que a dose do exercício seja adequada individualmente para a pessoa, sendo necessária nesse tratamento, não só pelo olhar preventivo, de controle e manutenção. Assim como acompanhamento psiquiátrico especializado, né? Tá certo. Tá certo. Eu acho que é importante o papel assim, da atividade física também na prevenção de recaída. Sim. Né? Então, assim, pra gente fazer uma alta, né, de um tratamento psiquiátrico e conseguir assim, ter mais sucesso para não precisar voltar a fazer o tratamento, a atividade física é essencial. Né? A gente vai contar também com, né, o papel positivo que tem a psicoterapia,
Mas a atividade física é um dos pilares para manter uma saúde mental para todo mundo, né? E eu acho que para lembrar também que, no caso, por exemplo, de pacientes que têm muita ansiedade, como essa coisa do... Muitas vezes a gente observa, Nube, assim, os pacientes ficam muito na mente deles, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, muito nos pensamentos deles. Sim. E uma coisa assim, muitas vezes ruminante, uma ansiedade antecipatória, então ficou muito nos pensamentos e a pessoa desconecta em relação ao corpo dela. Ela acaba esquecendo do próprio corpo. Então ela precisa voltar a ter esse contato com o próprio corpo e aí manter essa regularidade da atividade física por todos os benefícios que tem, né? Até para prevenir de recair de novo, né? E conseguir ter uma regulação no dia a dia sem necessidade de medicamento. Essas doenças crônicas que a gente citou, como diabetes, o nível de colesterol elevado, a hipertensão, essas doenças elas têm uma associação com o aumento de chance de desenvolvimento de ansiedade e de depressão. Esse foi um dos temas escolhidos pela Lívia para a gente debater aqui, que eu achei muito interessante. Como que a psiquiatria e a educação física enxergam essas interrelações e as intervenções precoces possíveis, né? Acho que a intervenção precoce é o que é fundamental, né? E a gente tem uma visão de prevenção, né? Então, antes de desenvolver um transtorno mental, já ter esse cuidado com a atividade física, para evitar de abrir um quadro, né? E aí precisar fazer um tratamento medicamentoso, né? Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é prevenir ter uma doença, né? Antes de começar a ter. Com o envelhecimento a gente tende a associar outras disfunções do corpo e pelo processo natural do nosso envelhecimento corporal, articular, metabólico, o corpo vai dando uma baixa de energia se ele não é estimulado de forma adequada, mental e fisicamente, né? Eu vejo idosos de 80 anos mais, extremamente ativos, esportistas. E também vejo hoje no Brasil como um todo, adolescentes sedentários com excesso de peso e com transtorno de ansiedade. Então, independente da idade, a qualidade de vida precisa ser olhada com melhor atenção. Porque as disfunções metabólicas e os transtornos psiquiátricos, eles surgem em determinadas fases da vida, se a gente também está com um cenário propício para aquilo de ser desenvolvido, né? Lívia, compartilha com a gente, pela tua prática clínica, como que se dá a retirada das medicações hoje em sinais de tratamento de depressão, de ansiedade, quando a pessoa já está iniciando uma alta. O que a pessoa faz de errado, que é possível ser corrigido, relacionado a fitoterápicos, a suplementos, e quais são as orientações iniciais que tu contribui aqui pra gente? Falando de suplementos e fitoterápicos, né, que as pessoas têm se automedicado bastante ultimamente, né, tem essa onda, né, a gente está nesse momento. Então, com frequência, os pacientes chegam fazendo uso de muitos suplementos e acho que acontece muito assim das pessoas pensarem como se suplementos não fossem medicamentos, né? Como se não fossem medicamentos como os demais medicamentos que se compram numa farmácia, que são controlados e tudo. Interagem em comum com todos os medicamentos. Interagem com tudo, Exato. né? Assim, é um medicamento, tem uma química, né? Então, apesar de ser vendido sem tanta regulação, os suplementos têm essa questão, né? De não serem regulados, né? De uma forma correta. A gente sempre tem que estudar como psiquiatra, eu preciso saber quais medicamentos aquela pessoa está tomando. Então, muitas vezes o paciente chega e assim, não, mas eu só tomo um suplemento, eu não quero nem dizer omite a informação. O que toma, como se aquilo não fosse relevante para o tratamento, né? Porque muitas vezes chegam fazendo uso de suplementos que têm ações, por exemplo, que não é compatível com o uso de antidepressivo. E se eu precisar prescrever um antidepressivo, eu vou precisar suspender o suplemento. Então, acho que é importante os pacientes terem essa consciência de que aquilo é um medicamento, está tendo um efeito no corpo, não pode ser feito esse uso assim sem um raciocínio, né? Então, chegam muitas vezes com fórmulas, né? Com vários suplementos juntos, fazendo suplementações, sem fazer, por exemplo, exame de sangue para saber se precisa da suplementação de fato.
né? Sendo que a gente sabe, né? Excesso de vitamina também é um problema, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E muitas vezes, assim, a gente percebe que pacientes procuram, né, tratar sintomas mentais, né, com suplementos por conta própria. Né? Isso também é uma questão, né? Porque a gente está vendo que não vai trazer melhora, né? Vai ser alguma coisa que a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo, não está indo na causa do problema, né? Ela está tentando, por exemplo, fazer um suplemento para melhorar a cognição, e não está tendo uma pesquisa com um profissional da causa daquela dificuldade cognitiva, e aí realmente um tratamento direcionado para aquela causa e não um remédio como se aquilo fosse resolver qualquer coisa, né? Então é realmente uma questão, né? Em relação indo para esse assunto do desmame, né, processo de desmame, a gente faz depois do tempo de fase de manutenção de tratamento, né? Porque o tratamento ele é dividido em 2 fases, pelo menos. A fase inicial de tratamento, que é mais voltada para os sintomas que estão mais críticos, e aí a fase de manutenção, quando já teve remissão do quadro, a gente faz um tempo de tratamento para aquela melhora ter ficado mais solidificada, né? E aí a gente faz o desmame para evitar que o paciente tenha efeitos colaterais da retirada e para aquela retirada ser mais suave, sem o paciente sentir, né, diferenças. Né? Porque ele pode, de fato, sentir se ele tirar de uma forma abrupta, porque tem uma desregulação de neurotransmissão, né? Então a pessoa está tomando um antidepressivo, por exemplo, e aí o neurotransmissor está alto em determinadas regiões do cérebro e de repente ele abaixa abruptamente, aquilo pode dar náusea, né? Tontura, pode dar uma série de efeitos colaterais desnecessários, né? Então é importante que o paciente não termine o tratamento antes do tempo, né? Existe um porquê da fase de manutenção, é para evitar recair, então o tratamento vai dar mais certo, né? Inclusive a alta vai dar mais certo se o tratamento foi bem feito. Muitas vezes os pacientes melhoram e já abandonam o tratamento e aí o quadro volta. Então, e às vezes pode voltar até pior, né? Pode voltar pior, pode voltar mais resistente ao tratamento e aí a gente ter mais dificuldade para de novo voltar à fase de manutenção. Né? Por isso é melhor assim, pegar e tratar de uma vez, resolver, ao invés de fazer um tratamento mal feito aqui e ali e ficar com aquele quadro cronificado ao longo de anos. Fora as outras medicações de tratamento do colesterol, da diabetes, todos os medicamentos associados podem ter interação medicamentosa e ser ajustados também ao longo do período, né? Com o antidepressivo, com o antiansiolítico, para que tenha uma melhora mais rápida também da pessoa. Então, a visão da clínica e da psiquiatria é sempre unida, né? Sempre unida. Você precisa que a parte clínica, né, a parte física, converse, né, com o cuidado de saúde mental. Né? Você precisa estar sempre sendo raciocinado. Então, todos os medicamentos em uso precisam ser falados para o psiquiatra. Chegamos ao final da nossa conversa. Quero te agradecer, Lívia, pela contribuição, pela proposta do tema que eu achei extremamente interessante. É o nosso dia a dia do consultório, do atendimento como personal. Quer deixar uma mensagem para as pessoas? Eu que agradeço, adorei a conversa, o convite, é um prazer conversar sobre isso. Eu acho que é importante a gente trazer essas informações, porque são muito úteis, né, para todo mundo, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, né? Então é importante a gente ter até um papel de psicoeducação, né? Então acho bem relevante essa conversa. E, bom, é isso, acho que é isso, gente. Se movimentem, né? Se cuidem da saúde mental, cuidem da saúde como um todo, né? Do corpo, né? Não tem essa divisão entre mente e corpo. Isso é uma coisa que a gente fez, né, arbitrariamente, mas é um corpo inteiro, né? A gente precisa cuidar dele globalmente. Obrigada, até a próxima. Até.